Vamos lá. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui hoje. E eu estava aqui falando para o pessoal, contando um pouquinho, né, da sua biografia. Então, deixa eu falar para você completa. Doutora Charlene Marcelo, nutricionista na área digestiva e saúde da mulher, certo? Especialista Certo. em fitogastronomia ayurvédica, que é o tratamento do desequilíbrio através da alimentação terapêutica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que live importante essa, né? Sim, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e que comecei dizendo isso. O intestino é um órgão que as pessoas não tratam bem dele. Vão deixando para lá, não cuidam tanto dele com o devido respeito que ele merece. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós de qual o impacto, qual a importância desse órgão, que nem sempre é visto, mas quando ele resolve dar sinais, o corpo todo sente. Sim. Bom, como a Neuza já me apresentou, né, eu sou nutricionista e atuo na parte da gastroenterologia, doenças autoimunes, alergias, sensibilidades alimentares. Então, eu costumo dizer que eu trato quem está com problema, né, porque eu gosto do mais difícil. Então, está com problema, eu trato. Legal. E por que eu fui para a parte da gastroenterologia, né? Eu gosto até de falar isso porque, até para as pessoas entenderem um pouco que quando a gente, na minha parte, foi quando a gente trata uma coisa que a gente tem, né, que a gente vive, eu acho que a gente consegue tratar muito melhor, ter um olhar muito melhor, né, porque a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro, né? Perfeito. Quando a gente, quando a gente identifica alguma coisa na qual a gente trata o paciente. Então, eu tenho intestino irritável, né, há muito tempo, e quem quiser, no meu Instagram, depois eu conto um pouco dessa história, que é uma história longa, né? Então, eu falo um pouco sobre essa parte. Então, eu tenho intestino irritável e comecei a querer identificar isso, né? Porque quando eu tinha, era um assunto que não se conhecia, não se falava, não era sabido, nem por pessoas leigas, nem por profissionais da saúde. Então, era realmente um assunto que não tinha diagnóstico ainda. Certo. Então, eu tenho intestino irritável e também, quando eu estava ainda estudando, caiu no meu colo uma pessoa com doença inflamatória intestinal. Então, eu peguei aquilo como um propósito, né? Juntei ali o que eu tenho, que é o intestino irritável, junto com esse problema que veio para o meu colo e resolvi seguir por essa parte, que é a parte da gastroenterologia, que é uma área muito complicada, muito difícil, né, de você trabalhar, porque o nosso sistema gastrointestinal é um sistema muito complexo, né? Então, realmente é um assunto, é um olhar que precisa ter muita atenção. Então, eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre essa parte do intestino junto com a imunologia, tá? Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é sobre o nosso intestino, para depois a gente começar a entrar no assunto. Nosso intestino, ele é todo juntinho, né? Eu costumo explicar aqui na mão. Ele é assim, né? A gente tem as nossas divisões e elas são juntinhas. Então, a gente tem algumas barreiras de proteção. A primeira barreira que a gente tem é no estômago, no ácido clorídrico, né? Naquele ácido estomacal que às vezes a pessoa sente uma azia, aquilo é o ácido que está subindo pelo seu esôfago. E esse ácido clorídrico é uma barreira que nós temos de defesa do nosso corpo. A segunda barreira são as bactérias, que nós temos fungos, vírus e bactérias que convivem em homeostase, ou seja, em equilíbrio dentro do nosso trato gastrointestinal.
Então, nós temos as bactérias benéficas que trabalham para a nossa defesa. A terceira barreira é a mais importante, que é a barreira imunológica, que fica exatamente no nosso intestino, né? Então, essas 3 barreiras trabalham para a defesa do nosso corpo. E 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, só aí vocês já começam a perceber a relação das doenças imunes, autoimunes, com o intestino. Se 80% da nossa imunidade está localizada no intestino. Então, diz para mim uma coisa. Se uma das barreiras também é o ácido clorídrico, se eu tomo muito antiácido, eu estou quebrando essas barreiras. Exatamente. Por isso que é uma via de mão dupla, né? Você está tratando, entre aspas, porque não está, você só está amenizando os sintomas enquanto você trata, né? Então, o médico, ele passa ali aquele inibidor de bomba de prótons, que é o antiácido, justamente para melhorar o desconforto do paciente, né? Mas o antiácido, ele não trata o problema, ele só mesmo ameniza o sintoma. Não, isso quando o médico passa. Quando você vai lá e compra o efervescente e dum, pega o efervescentezinho e tum. Pois é um alívio momentâneo, né? Mas não é nenhum tratamento em si. Esses são manejos paliativos. Exato. Vamos lá. Então, diz para mim uma coisa. Você falou que você tem a doença de Crohn. Não. Vou chegar nela. O intestino irritável. 2 milhões de brasileiros têm intestino irritável. Virou uma doença lugar comum. Como se adquire o intestino irritável? O que acontece para esse intestino ficar irritado? Eu vou dizer que ele fica irritado com a gente mesmo, né? Porque com certeza nós fizemos alguma coisa para irritá-lo. Como é que adquire o intestino irritável? É verdade. Muitos diagnósticos de intestino irritável, na verdade, podem não ser de intestino irritável. Porque hoje em dia, como você falou, tudo agora também virou intestino irritável, quando, na verdade, pode não ser. Justamente porque não tem um diagnóstico preciso, não tem nenhum exame que dê o diagnóstico de intestino irritável. Ah, não? Não. É um diagnóstico clínico, apenas clínico. Então, esse diagnóstico chega-se por exclusões de outras patologias. Você exclui outras patologias e, junto com os seus sintomas, com o exame clínico, chega-se à conclusão de que o paciente tem intestino irritável. E é um problema, não vou nem falar que é uma doença, porque não é, né? Eu costumo usar muito a palavra desequilíbrio, tá? É um desequilíbrio que não tem uma causa única, é multifatorial. E o mais importante, que tem mais estudos mostrando, é uma disfunção do eixo intestino-cérebro. Então, os pacientes com intestino irritável, eles têm muita questão da ansiedade, do emocional ligado, que são o estresse, o emocional é um gatilho muito importante para questões do trato gastrointestinal. Interessante isso. E você falou da questão cérebro, e também eu tenho escutado muito que o intestino, ele corresponde ao nosso segundo cérebro. Sim. Justamente por isso, né? Porque tudo que a gente sente, né? Vou pegar aqui um exemplo básico. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica nervoso, ansioso, e aonde que a gente vai sentir na hora? Ali naquela parte abdominal. O friozinho na barriga. Tem gente que tem dor de barriga, diz assim, eu tenho piriri quando eu tenho que falar em público, ou quando eu estou muito nervosa. É interessante agora, fazendo a ligação, é verdade. Exatamente. Então, o intestino irritável, ele tem essa ligação direta do eixo intestino-cérebro. Então, a maioria dos pacientes que são diagnosticados com intestino irritável, eles têm uma questão mesmo
de ansiedade, né? Uma questão emocional aí ligada, uma pessoa, de repente, não uma depressão, mas algumas questões mesmo ligadas ao emocional. Geralmente tem. E isso faz parte do exame clínico, né? Ali exclui-se alguns problemas, junto ali com os sintomas do paciente, e chega-se à conclusão. E aí, voltando aqui na questão das barreiras do intestino, né? Das barreiras intestinais, então, esse é o primeiro fator, né? A gente tem essas barreiras. Quando passa por essa barreira, o que acontece? Quando a gente constantemente ataca o intestino, seja por alimentos mal digeridos, né? Seja por proteínas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o glúten, o leite, né? Que são proteínas de difícil digestão. Então, se você costuma comer constantemente, você tem mais probabilidade, você fica mais suscetível a ter uma inflamação, porque você costuma comer aquilo diariamente, né? Então, seja por proteína mal digerida, seja por toxina, seja por uso de antibióticos, por uso de anti-inflamatórios. Quando a gente ataca constantemente o nosso intestino com essas toxinas, o nosso intestino, que é assim, ele vai se espaçando, ele vai inflamar e vai abrir. E o que vai acontecer com todas essas toxinas que a gente está atacando o intestino? Elas vão conseguir passar por essa barreira porque ela não está mais junta. Ela abriu. E aí, passando por essa barreira, aonde que vai chegar? Vai chegar na nossa terceira barreira, que é a barreira imunológica, que é a mais importante. E aí é que começa realmente o processo das doenças, né? Então, assim, eu gostaria até de falar um pouquinho da visão do Ayurveda com essa questão de como que se inicia o processo da doença, né? Então, o Ayurveda, ele sempre fala que o processo da doença, ele tem 3 caminhos, tá? É o caminho interno, que é o do trato digestivo, do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. Então, olha o tamanho gigantesco por onde essas toxinas que conseguiram passar pelo espaço, porque estava inflamado, ela entrou e ela vai percorrer o nosso trato gastrointestinal, né? O segundo caminho é o caminho externo. Passando por essa barreira, ela vai começar a percorrer o seu corpo, né? Então, ela pode ir para a pele, para o plasma ou para o sangue. E aí é um processo de difícil tratamento, né? Quando ela passa... Por isso que a gente frisa tanto de cuidar do intestino, de proteger o intestino, porque é ali que está a parte mais importante do nosso corpo, que é a barreira imunológica. E o terceiro caminho é o caminho intermediário, que é o mais difícil de tratar, que é quando a toxina se acumula nos órgãos, nos tecidos, nos músculos e nos nervos. E aí é que começam os problemas autoimunes, as alergias alimentares, as sensibilidades, né, os problemas articulares, todas essas questões. E é exatamente nessa ordem que eu falei. O mais fácil de se tratar é o primeiro caminho, quando ele ainda está no trato gastrointestinal. Porque quando ele passa da barreira imunológica, que ele percorre o corpo pelo sangue, é o mais difícil. Aí ele já fez, já encontrou espaço e ele pode se alojar em qualquer lugar. Você falou sobre... Outro dia nós estávamos até conversando sobre isso e eu vi algo ali no seu consultório que me chamou a atenção. Sinusite, rinite e alergias, em geral, tem a ver com o intestino. Exatamente por esse processo que eu acabei de explicar, né? Ele passando ali da barreira imunológica, ele pode desencadear um processo chamado mimetismo molecular ou reação cruzada. Quando as proteínas pró-inflamatórias, né, principalmente de derivados de leite, de glúten, quando elas são constantemente ingeridas por pessoas que, de repente, já têm uma
predisponibilidade a ter alguma alergia ou sensibilidade, que já tem um intestino que não funciona muito bem, então essa proteína ela pode ser confundida com uma proteína do nosso próprio corpo. Porque nessa barreira imunológica, é tão complexo explicar isso, sabe? Porque são muitas questões. Mas eu estou aqui tentando resumir um pouquinho. Quando a gente chega nessa barreira, quando a proteína chega nessa barreira, as células apresentadoras de antígenos que estão ali para reconhecimento dessas proteínas, pode acontecer um erro de apresentação dessas células. E elas podem se confundir com a proteína do nosso próprio corpo, que pode ser similar. E aí, é como se ela se camuflasse? Sim. É como se ela Sim. se camufla. É um erro de apresentação. Por isso que a gente frisa tanto de rotatividade alimentar. Não coma o mesmo alimento todo dia, porque vai ser muito mais fácil essa célula apresentadora acontecer um erro de apresentação. Porque você está constantemente ingerindo aquele alimento. E aí ela vai pescar aquilo muito mais fácil. Opa, gostei disso, interessante. Ela vai pescar aquilo para apresentar na barreira imunológica, no sistema, para falar, opa, esse invasor aqui está todo dia descendo aqui, né? Vamos pegar ele para poder apresentar quem é você. Mas ela pode se confundir ali no erro de apresentação com uma proteína do nosso próprio corpo. E aí o nosso sistema de defesa, ele vai atacar uma proteína do nosso próprio corpo, achando que está atacando a proteína inflamatória. E aí o que acontece? A reação cruzada ou o mimetismo molecular. E aí vai acontecer as doenças autoimunes, como a tiroidite de Hashimoto, que é um exemplo clássico do mimetismo molecular. Então, a tiroidite Hashimoto, ela tem muito a ver com a ingestão de glúten, com a proteína do glúten que está constantemente entrando no intestino, passando por aquele intestino fasado, né? Ah, então o Hashimoto tem a ver com isso? Sim, sim. Tem muito a ver com a ingestão de glúten, com esse vazamento intestinal, né? Uhum. E a doença de Crohn, que é diferente do intestino irritável? Sim, sim. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Então, o intestino ele fica inflamado, né? Pode ter em algumas porções, geralmente no final ali do intestino grosso, né? Então, o sintoma mais comum da doença de Crohn é a diarreia. Mas não é uma diarreia comum, é uma diarreia excessiva. A pessoa vai geralmente 20 vezes ao banheiro no mesmo dia. Então, e com sangue, né? Geralmente a diarreia com sangue. Então, é uma doença muito complexa e muito difícil também de tratar. O paciente fica bem debilitado. E aí precisa fazer um tratamento medicamentoso junto com a dieta, né? Perfeito. Você que está aí nos assistindo, se você quiser fazer alguma pergunta, pode escrever para interagir com a gente. Essa questão, o que a gente pode fazer, então? Quais os alimentos que nós deveríamos comer para fortalecer ou não prejudicar esse intestino? E quais os que, você já falou de 2 que a gente não deve ingerir de maneira nenhuma. O leite é para o bezerro, não é para a gente. O leite é para o bezerro, né? E a gente tira o leite do bichinho. E o glúten, que também não é para nós, né? Ainda mais esse glúten hoje totalmente modificado, né? É diferente do glúten antigo, puro. E hoje a gente come tudo muito modificado. Então, qual seria o alimento que nós deveríamos ingerir para que fizesse bem para esse intestino? Exatamente. Voltando aqui um pouquinho na questão do leite, se você achar um leite lá na fazenda, que foi tirado da teta da vaca, que a vaca come capim, né? Tudo direitinho, você pode ingerir aquele leite, né? Uma vez ou outra. Mas esse leite que a gente consome nos dias atuais, um leite de caixinha, um leite, não tem nenhum benefício nutricional para o nosso corpo. Pelo contrário, né? Só tem malefícios. Então, as pessoas costumam falar muito assim, Neuza,
Ai, a minha avó, a minha mãe sempre bebeu leite, nunca aconteceu nada. Mas, gente, não tem comparação, né? Os nossos avós, a minha mãe sempre conta que ela foi criada na roça, que a avó dela levava ela para tirar leite, para isso, para aquilo, que bebia leite de cabra. Eu falo, meu Deus, quem me dera, né, ter o privilégio de ter esses alimentos hoje em dia. Mas nós não temos. O glúten de hoje, minha mãe sempre comeu pão. Pelo amor de Deus, gente, essas frases já estão ultrapassadas, né? Tem coisas que eu tenho que puxar um pouquinho a orelha das pessoas, porque não tem cabimento falar uma coisa dessa nos dias de hoje. Não tem mesmo. Né? Porque o alimento hoje é os alimentos diferente. de hoje, exatamente, Não. são totalmente diferentes dos alimentos que a gente comia. Então, o glúten de hoje ele é totalmente modificado, né? Os pães, né? Eu cito muito a Bíblia, né, Neuza? Porque assim, a gente tem que basear na alimentação bíblica, porque é a alimentação mais inteligente que Deus deixou pra gente. E o pão... Não tenho dúvida quanto a isso. Pois é. Às vezes eu pego a Bíblia para ler ali, que eu falo, peraí, deixa eu... Porque às vezes eu também saio um pouquinho, eu não sou de ferro, não. Né? Às vezes eu pego ali para poder me voltar para a alimentação bíblica. Então, o trigo era diferente, eles pegavam pão, era outro tipo de alimento, era outro processamento do alimento. Não é industrializado, não é rápido. O próprio animal, o animal era criado ali por exemplo, o meu pai conta que ele pegava a lavagem para o porco que meu avô criava. Hoje o porco é criado com ração. Hoje os animais são criados. Os cachorros lá de casa comiam pescoço de galinha, com angu. Hoje é ração, não sei o quê, porque o bicho precisa. Eu falei, gente, a gente teve cachorro a vida toda, os cachorros nunca tiveram problema de nada. Porque minha mãe botava angu e pescoço de galinha para o cachorro. Hoje o cachorro come a ração, come isso, come aquilo, e os bichos vivem doentes. Então tem alguma coisa que está errada. Exatamente. Tem alguma dúvida? Vai à Bíblia, né? Que é o livro mais inteligente que a gente tem que se guiar em tudo na nossa vida. E a alimentação não é diferente. Não é diferente. Eu concordo.